Olá, tudo bom? Então, estamos de volta aí com mais uma aula da disciplina de tomologia aplicada. Então, deixando novamente bem claro que a gente dividiu essa parte de morfologia externa em 3 aulas, né? Até para ficar melhor de postar, para não ficar muito longo e nem muito pesado, né? Então, a gente já falou a primeira parte, agora a gente vai falar a segunda parte e depois tem a terceira parte. Então, tudo junto forma o conteúdo de morfologia externa. Então, fiquem muito espertos, né? Assistam todas as videoaulas, leiam o material. Esse slide que eu estou usando aí, projetando, ele está postado na aula número 2 da unidade 2. Então, tem lá a aula do professor, morfologia externa. Você pode clicar lá, baixar o slide e dar uma lida no material, tá? Então, o link dessa aula também está postada no AVA, então fique muito esperto e não deixe de assistir a aula até o final, ler o material, responder os exercícios do AVA e tem atividade que eu posto no final. Então, depois de acabar a aula, eu vou lá, coloco a atividade valendo ponto. Por favor, não esqueça. Então, lembrando, olha aí, leia aí, esse e-mail, carlos.emorais@croton.com.br, é o e-mail que eu vou receber as atividades. Então, por favor, responda as atividades e envie por e-mail. Tá bom? Então vamos lá, né? Então a gente falou, né, na última aula que a gente postou, a gente falou um pouquinho, né, começou a falar de morfologia externa dos insetos, falou de várias características da morfologia externa e começamos a falar, né, basicamente daquelas partes principais que já falamos, repetimos várias vezes. O corpo do inseto dividido em 3 partes, cabeça, tórax e abdômen. Por conta disso, a gente começou a falar da cabeça, né? Vou começar do princípio e falamos de todas as partes principais da morfologia externa da cabeça. Então, é na cabeça que tem os apêndices sensoriais, né? E esses apêndices sensoriais são muito importantes porque é através desses apêndices que o inseto percebe o mundo à sua volta. Então, nós temos aí as estruturas básicas que formam a cabeça, os ocelos, falamos dele, espero que vocês lembrem, os olhos simples que ficam no topo da cabeça, um par de antenas, um par de olhos compostos e o aparelho bucal, os apêndices bucais. Essas são as partes principais componentes da cabeça do inseto, como a gente viu no vídeo passado, certo? E desses apêndices sensoriais, talvez o mais importante, aquele que é bastante empregado para a identificação do inseto, para a observação do inseto, é a antena. Então, a antena é dividida em vários antenômeros, certo? E esses antenômeros formam 3 partes principais. A parte que une a antena à cabeça, que é o escapo, a articulação, né, que une o flagelo ao escapo, que é o pedicelo, e o flagelo, que é o corpo da antena, por assim dizer. Então, é a parte principal da antena, a parte mais longa, e geralmente é a parte que está associada ao... como é que eu posso dizer? A classificação. É a parte associada à classificação, à identificação da antena. Então, a antena é classificada, é identificada por meio, principalmente, desse corpo da antena que é o flagelo. Então, os antenômeros que formam o flagelo são os antenômeros que geralmente são usados para classificação, como a gente viu no vídeo anterior. Então, aqui alguns tipos de antena, a gente viu alguns, espero que vocês tenham brincado lá do jogo das 7 antenas, tenham se divertido e tenham respondido a atividade que foi postada com relação ao tipo de antena. Certo? Então, aqui alguns exemplos, né? A grande maioria deles classificado de acordo com o quê? De acordo com a característica morfológica do flagelo. Salvo daqui nesse desenho, a geniculada, que ela é classificada de acordo com o escapo. Então, o escapo ele é mais longo e forma um cotovelo, né? E a aristada, que nós temos aí um único antenômero no flagelo. Então, o que dá nome à antena, na verdade, é esse fio, que chama de arista, que está ligado ao flagelo. Então, hoje, continuando, a gente falou primeiro da cabeça, a segunda parte então seria o quê? Então, cabeça, tórax, é isso aí. Então, quem falou aí, vamos para a segunda parte do corpo do inseto, que é o tórax, certo? Então, o tórax é a porção que fica exatamente no meio. Então, o corpo do inseto, evidentemente, é muito evidente, você consegue bater o olho e perceber que ele é dividido em 3 partes. Mesmo que essas partes sejam segmentadas,
mas você consegue visualizar muito facilmente a separação dessas três partes: a cabeça, o tórax e o abdômen. Normalmente falando, essas partes também podem ser segmentadas, mas a conformação muito fácil de visualizar é cabeça, tórax e abdômen. E o tórax, então, para não restar dúvida, a cabeça tem os apêndices sensoriais e o aparelho bucal. O tórax tem o quê? As estruturas de locomoção do inseto. Então, os apêndices locomotores. Então, o inseto vai ter 3 pares de perninhas. Então, o inseto ele é hexápodo, né? Hexápodo. Então, a gente já falou disso. É uma característica que separa os insetos dos outros artrópodes. Então, há 3 pares de perninhas. E todos os 3 pares vão estar no tórax. Não existe perna encefálica e nem perna abdominal nos insetos. Os insetos possuem pernas no tórax. Então, as pernas, os apêndices locomotores usados para andar, saltar, capturar, tal, estão todos no tórax, tá? E 2 pares de asas, os insetos são tetrápteros. Aí cabe o parênteses, alguns insetos são dípteros e alguns insetos são ápteros. Mas, via de regra, a característica básica principal é que o inseto possua 2 pares de asas, pelo menos em uma fase da sua vida. Já dei o exemplo das formigas no vídeo anterior. E as formigas, uma grande quantidade de espécies de formigas, elas não são aladas, né, ao longo da sua vida, mas na fase reprodutiva são. Então, em algum momento, na fase que precisa da revoada, abrir novos formigueiros e tal, elas possuem asas, depois elas são removidas e ela abre um formigueiro. Então, como todo o corpo do inseto, o corpo é todo dividido, subdividido, segmentado, o tórax também é. Então, como eu disse, é evidente que você consegue perceber o tórax. Porém, o tórax também tem divisões. E o tórax de todo inseto, você consegue ver isso nitidamente. Espero que a gente veja isso na lupa. Há 3 divisões. Então, há 3 partes principais que você consegue visualizar e ver a separação. Uma parte próxima à cabeça, que chama-se de protórax. Acho que a figura você consegue ver. A parte mediana do tórax, que é o mesotórax, e a parte final, que liga o tórax ao abdômen, o metatórax. E olha o que é interessante, em cada uma dessas partes, protórax, mesotórax e metatórax, há um par de pernas inserida. Então, há um par de pernas por segmento. E olha que outra coisa interessante, no primeiro segmento do tórax, o protórax, não há inserção de asas. Então, quando há asas, quando é um inseto alado, né, com a presença da asa, ele vai ter o primeiro par de asas inserido no mesotórax e o segundo par de asas inserido no metatórax. Tá? Então, bem fácil você visualizar isso quando você pegar o inseto, botar na lupa e dar uma avaliada. Mas lembre-se dessas informações para quando a gente tiver a oportunidade de colocar o inseto na lupa, você conseguir classificar as partes, aí, as divisões protórax, mesotórax e metatórax. Então, facinho de lembrar, né? Pró, algo que está na frente. Pró. Então, né, é o primeiro, perto da cabeça. Quando se fala em primeiro, porque como a gente começou, né, a gente começou na cabeça. Então, a cabeça é a porção inicial do corpo. Vamos analisar dessa forma. Então, por isso que ele é o primeiro, porque está próximo à cabeça. É como se fosse o pescoço. Então, bem próximo à cabeça. O mesotórax é essa região mediana. E o metatórax é a região final, ligando o tórax ao abdômen. Os apêndices, a gente não tem como não falar. Vamos falar de pernas e vamos falar de asas. Muita gente fica na dúvida, né, e chama a estrutura usada para o inseto se locomover de pata. Tem até autores que usam. Porém, o mais comum, o mais correto é chamar de perna mesmo. Tá? Então, a gente pode ver aí que os insetos possuem estruturas no seu apêndice locomotor que são similares às das pernas do ser humano, por exemplo. Então, nós temos a coxa, o fêmur, a tíbia, o tarso. Então, tem estruturas que remetem a estruturas morfológicas da nossa própria perna. Então, é muito comum, né, chamar de patinha e tal, mas vamos usar o termo correto, o mais empregado, que é perna.
Então, o inseto possui perninhas. 6 perninhas, 6 pernas. E essas são as estruturas básicas que formam a perna do inseto. Então, é fácil de lembrar porque são só 6. Então, a estrutura que une a perna ao corpo é a coxa. Então, é fácil associar também para a gente, certo? Então, a articulação que une a coxa ao fêmur, que é uma estrutura mais longa, chama-se trocânter. O fêmur, assim como a gente, né, o fêmur é o osso maior do nosso corpo lá. Então, o fêmur também é uma estrutura bastante longa, que se alonga da coxa até a próxima articulação. Então, é o fêmur. A tíbia, que é a região próxima de onde está inserido as estruturas de fixação, que é o tarso e o pós-tarso. Então, de maneira geral, essa é a perna do inseto. Essa figura é a figura básica. Então, essa é uma perna padrão, que a gente vai ver que é o primeiro tipo de perna, que é a perna ambulatória. Então, essa perna é a perna básica. Assim como eu brinquei com relação à antena filiforme, que é a antena básica, essa perna padrão é a perna básica porque é a perna primitiva. É a perna que não houve alterações morfológicas baseadas na adaptação do inseto ao meio onde ele está inserido, ou ao tipo de caça, ou ao tipo de alimentação. Então, essa perna basicão sai de fábrica sem nenhum adicional. Então, no processo evolutivo dos insetos, esse tipo de perna aí é a perna que não tem uma função muito especial. Ela serve para andar. Então, e é a representação clássica. Então, geralmente, quando for representar a perna, representa por meio dessa estrutura que está desenhada aí. Essas 6 partes desenhadinhas desse formato aí. Então, essa figura aí é uma perna ambulatória, que é a perna padrão, perna básica. Tá? Então, de maneira geral, assim como todo o corpo do inseto, a perna do inseto é articulada. Até que foi isso que deu nome, né, ao filo, né, artrópoda. Né? Então, artrópode é o que? Pernas articuladas. Então, ou patas articuladas, ou pés articulados. Então, não tem muito para onde correr. Já falamos disso lá na primeira aula, né, sobre as classificações. Né? Então, artrópode, perna articulada. E no caso do inseto, dividido em 6 partes, que são essas 6 partes aí. Lembra, por favor, que essa figura com certeza cai na prova. É uma figura que vocês precisam fixar. As partes é bem fácil de lembrar: coxa, trocânter, fêmur, tíbia, tarso e pós-tarso. Facinho de lembrar, por favor. Né? Aqui, mais por questão de informação do que de cobrança, não vou cobrar essas classificações aqui, certo? Mas é importante, certo? O tarso, assim como várias outras partes, né, do corpo do inseto, é dividido em segmentos. Então, assim como a antena é dividida em segmentos que são chamados de antenômeros, o tarso é dividido em segmentos chamados de tarsômeros. Tá vendo? A estrutura que forma as palavras é bem similar, então talvez você consiga associar melhor dessa forma, certo? E geralmente é de 1 a 5, certo? Então, desculpa. Os insetos eles podem ter de 1 a 5 segmentos, de 1 a 5 tarsômeros, e as pernas dos insetos podem ser constituídas de diferentes números de tarsômeros. Então, isso é uma informação importante se você for rodar uma chave taxonômica e for identificar o inseto. Muitas vezes você precisa dessa informação. Certo? Então, se todas as pernas possuem o mesmo número de tarsômeros, o inseto é classificado como um inseto homômero. Então, se você ler lá na descrição do inseto, a inseto homômero, quer dizer o quê? Não importa quantas perninhas eu olhar, elas vão ser todas com o mesmo número de tarsômeros. Lembrando que inseto possui simetria bilateral. Então, diferença entre tarsômeros é do primeiro para o segundo para o terceiro. Não é de um lado para o outro. Então, se o primeiro par de pernas possui 5 tarsômeros, é dos dois lados, que pode ter diferença em relação ao primeiro, segundo e terceiro par. Fica claro? Então, senão você lê aqui, as quantidades de segmentos varia. Não, varia nos pares, tá vendo? Aqui embaixo, ó, heterômero. Quer dizer o quê? Quantidade de segmentos, quantidade de tarsômeros varia nos pares de pernas, e não de um lado para o outro, já que ele tem simetria bilateral. Lembre-se dessa informação. E
Também não vai ser cobrado isso em prova, por favor, certo? Mas é importante falar com relação ao número de tarsômeros, o inseto também, a perna do inseto pode ser classificada: monômero, dímero, trímero, tetrâmero e pentâmero. Mono, 1. Di, 2. Tri, 3. Tetra, 4. Penta, 5. Então, é fácil de entender a lógica por conta da gente estar acostumado a usar esses radicais, né? Esses prefixos mono, di, tri, tetra, penta. Então, lembre-se disso. Então, como é de 1 a 5, pode ser essas 5 classificações com relação aos números de tarsômeros. Então, assim como a gente viu que as antenas podem ser classificadas de acordo com a característica morfológica que forma o flagelo, as pernas também podem ser classificadas. De acordo com o quê? Com a adaptação morfológica pela qual a perna passou ao longo da evolução do inseto. Então, como eu falei, a perna primitiva é a ambulatória, que serve para andar. Então, é a perna basicona, que não serve para nenhuma outra função especial, só anda. Claro que a gente pensa, mas a perna serve para quê? É para andar. No caso dos insetos, de acordo com o habitat, de acordo com os hábitos alimentares, de acordo com o local onde ele vive, a perna acabou sofrendo adaptações. Alguns insetos têm hábitos aquáticos, então a perna não pode servir só para andar. Ele precisa de pernas que sirvam para quê? Para nadar. Tem insetos que precisam cavar buracos, então ele precisa de quê? De uma perna adaptada a abrir buracos. Então, essas 4 perninhas que estão representadas aí, a gente vai falar sobre elas individualmente, mas é só para você ter um exemplo, você ter como exemplo. Então, eu tenho insetos que estão bastante especializados em saltar, em pular a longas distâncias. Como isso é possível? Através de uma adaptação morfológica que fez com que a sua perna fosse alterada para um formato que fosse o quê? Melhor para impulsão, para gerar impulsão e empurrar o corpo do inseto a uma distância. Então, as pulgas, por exemplo, né, é um inseto que precisa pular, precisa saltar para se locomover. Então, uma perninha ambulatória não seria capaz de gerar esse impulso. Então, precisou sofrer alterações morfológicas ao longo da evolução para saltar. Então, vamos falar dessas classificações. A primeira é a basicona, certo? Então, nesse caso, é a perna padrão. A perna, quando não há uma classificação específica, a perna vai ser ambulatória. Então, geralmente, quando não tem informação na descrição do inseto sobre o tipo de perna, é porque a perna é básica, perna ambulatória, certo? Então, a formiga é um caso bastante interessante, porque a formiga tem várias estruturas que são bem primitivas. Então, aparelho bucal, até o tipo de antena, o tipo de perna. Então, é um inseto de hábitos terrestres, na sua grande maioria do seu ciclo de vida, né? As formigas só voam na fase reprodutora, e nem todas as espécies. Então, a perna ambulatória, porque a formiga ela se locomove muito rapidamente no solo. Então, ela precisa de pernas especializadas para isso. Então, ela não precisou sofrer adaptações para fazer nenhum tipo de estrutura. Ela não precisa saltar, ela não precisa prender a vítima com a perna, nada disso. Então, a perna das formigas, os 3 pares de pernas, ambulatória. Então, o nome já diz, ambulatório, ambulante, algo que se locomove. Então, a perna ambulatória é a perna para andar. Então, insetos de solo, então, geralmente tem os 3 pares de pernas ambulatórias, salvo algumas exceções de insetos que precisam cavar buraco, que aí a gente vai ver que tem um tipo de perna específica para cavar buraco. Mas, na grande maioria, insetos que são muito rápidos em se locomover andando, igual a traça dos livros, a própria formiga, são insetos que possuem 3 pares de pernas ambulatórias. Então, que é a perna especializada para andar, certo? E aqui, a mesma classificação que a gente viu no desenho. Aqui, no caso, é uma foto, certo? De uma perna ambulatória. Que aqui está como ambulatorial, não importa, é a mesma coisa, significa a mesma coisa, certo? Então, olha lá. As mesmas partes que a gente viu naquele desenho, tá aqui. Olha lá, a coxa, aquela estrutura que une o corpo do inseto à perna, ou une a perna ao corpo do inseto. O trocânter, que é a primeira articulação e une o fêmur à coxa. O fêmur, que é essa parte mais longa, certo? A tíbia, o tarso,
Não sei se é possível a gente contar quantos tarsômeros tem, mas eu contei 5 nesse caso aí. E o pós-tarso, certo? Então, essa é a perna ambulatória ou ambulatorial, dependendo do autor. Aí significa a mesma coisa. Primeira alteração morfológica. Saltatória. Então, é uma perna especializada em gerar impulso. Para gerar impulso, ela precisa se adaptar. Qual foi a adaptação? A adaptação principal foi esse fêmur. O fêmur dela acabou se dilatando, certo? E acabou se alterando um pouquinho. Você pode observar aí, ó, o formato da coxa do trocânter em relação ao fêmur, né? Então, mas aí você pode ver que tem todas as partes: coxa, trocânter, fêmur, tíbia, tarso, pós-tarso. O que alterou? O formato dessas estruturas. As estruturas são as mesmas, mas o formato se alterou para quê? Para gerar impulso. Então, é um tipo de pernas usada para pular. Então, um exemplo, os ortópteras. Então, os ortópteras, o que é ortóptera mesmo, hein? Ortóptera é uma ordem, a ordem a qual pertence nosso amigo aqui, o gafanhoto. Então, olha lá, o primeiro e o segundo pares de pernas do gafanhoto é uma perna comum, ambulatória, porque ele também anda, certo? Ele não fica só pulando, ele também consegue se locomover, então, andando. Porém, o último par de pernas, o terceiro, é uma perna saltatória. Então, ele tem 2 pares de pernas ambulatórias, um par de pernas saltatória, que é essa que está com a setinha vermelha aí representando. Então, os ortópteros, na grande maioria, possuem o último par de pernas classificado como saltatório. Então, se pegou um ortóptero, grilo, gafanhoto, esperança, você vai observar todos com essa mesma característica. Primeiro e segundo par de perna ambulatório e o terceiro par de pernas saltatório. Às vezes até o primeiro par de pernas é diferente, no caso da paquinha, mas o último par de pernas é saltatório. Terceira alteração morfológica. A perna adaptada para nadar. A gente sabe que tem insetos que possuem hábitos aquáticos ou semi-aquáticos. Então, tem insetos que têm hábitos terrestres, mas que se alimentam, por exemplo, na água ou fazem reprodução na água. Então, tem algum período da vida que ele precisa estar em água. Então, tem vários insetos aquáticos ou que têm uma parte da sua vida na água. Então, esses insetos eles acabam recebendo uma alteração morfológica bastante interessante, que é o quê? Uma perna achatada. Então, parte dessa perna, geralmente o fêmur, a tíbia e o tarso, eles são bem achatadinhos e fica parecendo um remo. Então, o inseto consegue fazer o quê? Nadar. Então, ele vai empurrando o corpo dele para se locomover dentro da água. E é muito comum que essas pernas natatórias possuem essa característica que está destacada na figura. Então essa foto mostra muito bem que são o quê? Pelinhos, cerdas, que faz com que aumenta a superfície, né, do corpo do inseto e ele auxilia na flutuação do corpo do inseto. Então a perna natatória, neste caso aqui, esse inseto que está representado aí é uma barata d'água, uma hemíptera, que é essa coisa linda, maravilhosa aqui, certo? Então, esse inseto é uma barata d'água, certo? Que é uma hemíptera, parente dos percevejos. Então, tem vários percevejos que têm hábitos aquáticos, tem coleópteras, besouros também têm hábitos aquáticos. Então, nesse caso, o segundo e o terceiro pares de pernas da barata d'água é um tipo de perna natatória. Então, serve para nadar. O primeiro par de pernas, nem deixei aparecer na foto aí, porque não é natatória. Só o segundo e o terceiro nesse caso aí, que está aí nessa foto. Ah, professor, o que é isso aqui nessa foto? Então, a barata d'água é um inseto que é bastante assustador, um inseto bastante interessante e cheio de lendas. Há bem pouco tempo atrás, eu escolhi essa foto porque é uma foto que ilustrou um fake news, uma dessas mensagens idiotas que surgem nas redes sociais, que chegou até mim no WhatsApp, falando que esse inseto ele causava a picada dele causava
apodrecimento dos tecidos, aí tinha uma foto de uma mão cheia de bolinha, então que aquilo é uma maquiagem, não é. E o que acontece? Esse inseto com essas coisinhas nas costas aqui, isso nada mais é do que os ovos do próprio inseto. O que acontece? A barata d'água é um inseto que é muito voraz, ele come tudo que aparece na frente dele, inclusive os próprios ovos. Então o que a fêmea faz para garantir a sobrevivência da espécie? Ela põe o ovo em cima do macho. Então ela põe o ovo em cima das costas do macho, porque o aparelho bucal dele é aquele aparelho bucal rente ao corpo. Lembra que tinha aqueles tipos de aparelho? Hipognata, prognata e optognata. Então, o aparelho bucal dela fica aqui, ó, rente ao corpo. Então, é optognata. Ela não consegue virar a cabeça para trás, não consegue comer os ovos grudados nas próprias costas. E um outro inseto via até ele, vai gerar briga, né? Pelo instinto, a questão de sobrevivência. É um inseto de hábitos individuais, não é um inseto social que vive em comunidade, então acaba que protege os ovos. Quando os ovos eclodem, vira as baratinhas d'água, eles saem e pronto. Então é uma estratégia de sobrevivência, senão os próprios pais comeriam os ovos de si mesmo. Então não é um inseto venenoso. É claro que a barata d'água, a gente vai voltar a falar dela mais à frente, quando a gente falar das ordens dos hemípteras e tal. A barata d'água é um inseto bastante interessante, porque é um dos maiores insetos do mundo. Então já teve casos de barata d'água de 20 centímetros registrado, certo? E se alimenta de animais, inclusive de grande porte. Então tem registros fotográficos de barata d'água comendo cobra, comendo sapo, comendo passarinho, comendo peixe. Então, o que ela faz? Ela tem um aparelho bucal comendo, não é bem... Quando eu falar comendo, você pensa que ela está mastigando. O aparelho bucal dela não é mastigador, é aquele picador. Então, ela perfura, injeta um líquido que tem uma função como um ácido gástrico, né? Então, ela emite esse líquido, que é um ácido. Esse líquido vai diluir as vísceras da presa e ela suga de canudinho. Então, com certeza, uma picada de um inseto desse é muito doloroso, porque ela vai colocar no local que ela picou esse líquido. Então esse líquido vai querer agir e vai querer diluir as suas células ali, né? Então deve ser muito doloroso, deve ficar roxo, mas não é veneno. Então ela não tem veneno, esse líquido não vai cair na sua corrente sanguínea, você não vai morrer. Então quem viu isso na internet, recebeu esse tipo de mensagem, não repasse, e quem receber pode até corrigir, porque agora você já tem ciência de quem é essa barata d'água. Muito comum, inclusive aqui na região, quem tem represa, quem tem principalmente água mais parada, vai encontrar com certeza a barata d'água por lá. Então, olha aí a barata d'água de novo. Aí o que eu falei para vocês, comendo um sapinho. Então, o primeiro par de pernas da barata d'água nada mais é do que uma perna usada para prender a vítima. Se prende, ela é uma perna preensora. Ela tem um formato de pinça. Ela faz isso, ó. Tá vendo? Ela prende a vítima, ó. Prende, chupa de canudinho. Então, é isso que a barata d'água faz. Então, ela vai prender a vítima, vai inocular aquele líquido de ácido e depois sugar as vísceras do sapinho. Então, essa foto aí mostra muito bem o tamanho do sapinho. E ela está comendo o sapinho. E o interessante é, como ela ela não consegue matar a vítima antes de fazer esse processo. Então ela acaba tomando a vítima de canudinho enquanto a vítima está lá imóvel por conta do tipo de perna, sem morrer. Bastante assustador, né? Então não tira o mérito do medo desse inseto aqui, porque é um inseto bastante assustador de verdade. Então olha lá. Ela inteira, então essa é a barata d'água. Então, pra você ter a dimensão do tamanho dela, na foto tem uma formiga e ela. Então, olha para você ver a diferença de tamanho da formiga para a barata d'água. Eu adoro essa foto. É uma foto que mostra muito bem que eu tenho o quê? Primeiro par de pernas, preensora. Olha o formato de pinça. Segundo e terceiro pares, natatória. Tá vendo? Achatado e cheio de pelinho. Então, se você pegar a barata d'água, vai ser sempre assim. Primeiro par de pernas preensora, segundo e terceiro natatória, porque ela é um inseto de hábitos aquáticos. Certo? Outro tipo de perna, uma perna muito bonitinha, é uma perna
especial, já que a gente se utiliza dessa perninha das abelhas para poder coletar, né, material, né, para a gente, para consumo humano, né? Então, é a perna coletora. Então, é uma perna que as abelhas usam para juntar o pólen para levar lá para as colmeias. Então, é uma perna geralmente associada, né, ao hábito alimentar do inseto. Então, houve uma adaptação morfológica em função do hábito alimentar. Então, as abelhas, elas possuem, no seu terceiro par de pernas, essa adaptação, que forma o quê? Forma uma área expandida e côncava, ou seja, fica um espaço vazio nessa perna e cheio de pelinhos. Para aumentar a adesão, a abelha, o que ela faz? Ela junta o pólen com saliva, com um líquido, e vai agrupando o pólen nessa perninha, com o auxílio das outras perninhas mesmo, assim, vai juntando e vai para a colmeia. Chega lá, ela passa pelos orifícios da colmeia, esse pólen juntinho lá cai. Inclusive a gente faz isso, né? A gente vende pólen, né? Porque a gente coloca na entrada da caixa de coleta lá, das abelhas, você põe orifícios bem pequenos, quando ela vai entrar, cai o grãozinho de pólen. Então esse grãozinho que a gente, inclusive, é vendido o grão mesmo. Esse grãozinho nada mais é do que esse pólen que está na foto aí, acumulado na perninha coletora, certo? Então, aqui uma foto que talvez seja mais evidente, tá vendo? Esse espaço que está marcado de vermelho com a setinha, chamado de corbícula, nada mais é do que uma pá, parece em formato de pá. É uma estrutura côncava na qual ela vai juntando o pólen para levar lá para a colmeia. Outro tipo de perna, esse é bem legal. Esse inseto, quem nunca viu, é a paquinha. Então a paquinha é uma ortóptera. Neste caso é um organismo que não é adulto. Se você observar bem, deixa eu só passar um carro aí que está fazendo barulho. Se você observar bem, essa perninha, essa paquinha, ela tem as asas bem curtinhas, tá vendo? Então é um inseto que ainda não atingiu a fase adulta totalmente. Então as asas dele ainda vai crescer até o corpo inteiro, certo? Então, olha lá. O que é a paquinha? A paquinha é um inseto, uma ortóptera, é primo dos grilos, dos gafanhotos, da esperança. Então o último par de pernas é saltatória. O segundo par de pernas é uma ambulatória. E o primeiro par de pernas é fossorial. O que é fossorial, Jesus? Fossorial é uma perna adaptada para abrir buraco. E a paquinha é especialista em abrir buraco. Ela é muito rápida. Então ela abre o buraco rapidinho e some. Então tem muitos besouros também que tem essa característica. Mas a paquinha acho que é o clássico. É o inseto clássico que você bate o olho e você vê aquelas perninhas muito diferentes de tudo que você já viu. Tem uma foto bem melhor. Olha só que lindo. Então, olha lá, aparelho bucal mastigador, a antena filiforme, olha lá os antenômeros todos iguaizinhos uns aos outros. E olha que perna linda. Parece até a perna de uma topeira, de alguns mamíferos que tem hábitos de cavar. Então, ela foi adaptada, bastante robusta, bastante forte, para fazer esse movimento e abrir o buraco. Então, ela puxa a terra para trás dela e o inseto se introduz no buraco aberto. Então a paquinha é batata. É o inseto representante aí desse tipo de perna. Outra perna que é muito característica de um inseto específico é a perna raptatória. Qual a função? A função é capturar. Olha o nome, raptatória. Vou te raptar. É raptatória. Então é uma perna adaptada para raptar, para trazer a presa para perto de si. Então é muito comum dos louva-a-Deus. Então, olha que bonitinho. Nesse caso, olha o tamanho da coxa. Então a coxa é uma estrutura bastante alongada, né? O trocânter. Olha, o fêmur e a tíbia, eles formam como é que eu posso dizer? Uma prensa, né? Olha que bonitinho. Então ele se fecha, né? O fêmur se fecha em direção, a tíbia se fecha em direção ao fêmur e através dos espinhos
a presa fica capturada ali. Então não consegue se soltar. É claro que os insetos que possuem esse tipo de perna são insetos o quê? Caçadores, são insetos predadores, como o nosso amigo louva-a-Deus. Ah lá, se alimentando, que delícia. Tá vendo? Então, neste caso, o aparelho bucal dele é mastigador, a perna raptatória auxilia a capturar a presa para que ele coma. Então ele se alimenta em função dessa adaptação. O segundo e o terceiro par de pernas do louva-a-Deus é uma perna ambulatória, como você consegue ver nessa linda foto do louva-a-Deus pousando para a gente aí. Então, olha lá. Primeiro par de pernas é o que? Raptatória. Olha que lindo. Parece um braço aberto assim. Então. Segundo e terceiro, ambulatória. Serve para andar. Certo? Então, é um inseto lindo. E Mantódia é o que? É a ordem. A ordem a qual pertence o inseto louva-a-Deus, que é da classe Insecta, ordem Mantódia, louva-a-Deus. E outro tipo de perninha, o último, para a gente, são as pernas usadas para se fixar. Então, olha lá, esse inseto lindo, maravilhoso que está ali, né, na imagem é o piolho. Então, o piolho ele tem a obrigação de se prender à sua vítima para se alimentar. Se o piolho não tivesse essa característica, quando o inseto, ou quando o hospedeiro, a estrutura que está recebendo o inseto, se locomovesse, ele caía. Então, ele precisa se prender. O que aconteceu? Neste caso, o pós-tarso, que seria basicamente como se fossem os dedos, né? O pós-tarso ele fica em forma de gancho. E aí ele acaba conseguindo se prender na pele dos animais na qual ele está se alimentando. Então, nesse caso, os 3 pares, tá vendo? Você consegue observar na foto, os 3 pares de pernas do piolho é uma perna escansorial. Então, falamos de pernas, vamos falar de asas. Só um parênteses para tomar uma água, porque precisa também. Aproveite e se hidrate também, que é importante nesse momento. Então vamos lá. As pernas são usadas para se locomover em vias terrestres, aquáticas e tal. As asas são usadas para quê? Para se locomover pelo ar. Então, os insetos eles têm essa característica, né? Eles se locomovem em diversas superfícies. Pelo ar, pela água, pelo solo, às vezes por debaixo do solo. Então, o inseto é bastante complexo. Ele ocupa todos os nichos, todos os estratos aí ecológicos. Então, a asa é o órgão responsável pelo voo. Porém, olha que lindo esse inseto representado aí. Todo mundo conhece a joaninha. A joaninha é um coleóptera. Coleóptera é a ordem dos besouros. Então, os besouros, a joaninha é um besouro. Então, é um coleóptera. O coleóptera tem asas adaptadas para proteção. Certo? Então, as asas servem para voar, com exceção dessa asa bonitinha aí, ó, de bolinha vermelha com bolinha preta. Isso serve para proteger. A asa que serve para voar, no caso dos coleópteras, é essa de baixo. O segundo par de asas aí, que lindo. Que está se abrindo, que é membranosa. Tá bom? Então, insetos, via de regra, claro, eu não posso falar que 100% das espécies de insetos são alados, porque a gente tem insetos ápteros igual a traça, né, que é um inseto muito primitivo, com todas as estruturas bem primitivas, né, um inseto de hábitos terrestres, não consegue voar, certo? Mas a grande maioria deles são insetos tetrápteros. Ou seja, tem 2 pares de asas, igual essa coisa linda, maravilhosa que está nessa foto, que mostra essa asa linda, membranosa, cheia de células. Então, de maneira geral, é isso. Quando o inseto não tem asa, a classificação que recebe é áptero. Ptera, asa. A de não. Então, não tem asa. Áptero. Quando ele tem só um par de asas, ele é chamado de díptero. Di, 2. Ptera, asa. Díptero. De maneira geral, o inseto é tetráptero. As asas, elas são divididas basicamente em nervura, que é o quê? Esses filamentos, essas estruturas que são rígidas e formadas de quitina, igual o exoesqueleto. E as células, que é esse espaço vazio, certo? E
Por cima disso, a asa ela é revestida por uma membrana, e essa membrana que pode ser alterada. Então, de maneira geral, mesmo que o inseto tenha características divergentes nas suas asas e você não consiga enxergar as nervuras e as células, elas estão lá. Então, tem insetos que possuem, por cima disso, escamas coloridas, igual as borboletas e mariposas, e outras estruturas, mas está lá, as nervuras e as células, e essas nervuras são formadas por quitina para todos os insetos. Então, olha que lindo o gafanhoto, que é um ortóptera, e olha que asas maravilhosas. Então, nem preciso falar que as asas também são diferentes. E as asas também possuem classificações, assim como as pernas, e assim como as antenas, e assim como o aparelho bucal. Então, tudo tem classificação, e tudo vem em função dos hábitos, da evolução, do habitat, de como esse inseto evoluiu naquele ambiente. Então, ele acabou adquirindo características nas suas asas que são diferentes. Mas a gente vai falar desses 6 tipos de asas que são os mais comuns encontrados, e você vai encontrar relação, você vai encontrar insetos com esses 6 tipos na nossa realidade, na nossa região. Primeiro é a asa básica. Assim como o aparelho bucal basicão é o mastigador, a antena é a filiforme e a perna é a ambulatória, a asa padrão, a asa básica, sem nenhum tipo de adaptação morfológica, né, sem opcionais de fábrica, é a asa membranosa. Então, a membranosa é aquela asa mais sensívelzinha, que é muito fácil de você visualizar e enxergar as células, enxergar, né, todas as estruturas das nervuras. Então, é bem fácil de você visualizar isso. Então, geralmente, a asa membranosa ela é ou transparente, que você vê as nervuras e as células, ou coberta por membranas e escamas, por escaminhas. E essas escamas podem ser coloridas. Então, nesse caso, muitas vezes você não consegue ver essa estrutura, mas a asa continua sendo membranosa. Um exemplo, as borboletas. Então, a borboleta ela tem asa membranosa revestida por escamas. Tanto é que se você passar o dedo na asa da borboleta, vai sair as escamas no seu dedo. Quem nunca ouviu aquela história de que se você pegar na asa da borboleta e passar no olho, você fica cego e tal, papapá? Por quê? Porque as escamas são irritantes. Então, se você passar o dedo na asa e passar no olho, as escamas da asa vão atingir seu olho e você pode ficar com o olho irritado. Vai ficar cego, né? Mas o olho irritado. E aqui embaixo, as libélulas, que são asas maravilhosas, lindas, e são asas transparentes. Então você consegue visualizar todas as nervuras, ao contrário da borboleta. Porém, se você pegar a borboleta e botar no álcool, as escamas vão se soltar e você vai conseguir ver as nervuras. Então, ela só é recoberta por escamas, então, que acabam dificultando de enxergar. De qualquer jeito, ambas são asas membranosas. Então, via de regra, todo inseto vai ter o segundo par de asas membranosa. Um exemplo, os coleópteras, que tem o primeiro par de asas, que é essa asa dura, que é o élitro, e o segundo par de asas membranosa. Então, é só lembrar, na dúvida, o segundo par de asas vai ser membranoso, certo? Tem pouquíssimas exceções, certo? Insetos que possuem 2 pares de asas, o primeiro par de asas pode ter uma classificação diferente, mas o segundo é membranoso. Segundo tipo de asa, essa é a asa que não serve para voar. Então, é o élitro. Élitro significa estojo. Então, quem deu o nome foi muito feliz. Por quê? Estojo. Estojo, por que você usa estojo? Para guardar, proteger os lápis, material, não é isso? Então, fica lá dentro, guardadinho. No caso dos coleópteras, o élitro serve para isso, para proteger as asas membranosas, que são muito sensíveis, e o corpo, certo? Então, o élitro, nesse caso, ele vai ser muito rígido, vai ser de quitina, igual o exoesqueleto, bem duro, e geralmente é duro mesmo, certo? E acaba protegendo o corpo do inseto, principalmente a região torácica e abdominal, que fica ali coberta pelo élitro, e as asas membranosas, certo? Então, todo besouro, todo coleóptera possui o primeiro par de asas élitro. Então, esse élitro não serve para voar. Quando o inseto vai voar, ele abre o élitro
libera as asas membranosas e sai voando. Tá bom? Então é uma característica dos besouros, coleóptero. Terceiro par de perna, terceiro tipo de asa, me perdoe, é o balancim. Eu já tinha falado lá, na semana anterior inclusive, sobre os dípteras, ou seja, insetos que possuem duas asas. Quando os insetos foram classificados e as ordens surgiram, quem deu o nome chegou e falou: poxa, esse inseto aqui só tem duas asas. Vou colocar todo mundo num grupo só e vou dar o nome de díptera. O que significa díptera? Di, dois. Ptera, asas. Duas asas. O que essa pessoa não sabia quando deu o nome é que, na verdade, os dípteras continuam tendo dois pares de asas. Porém, o segundo par de asas, olha que legal, nesse caso é diferente daquilo que eu falei. Lembra que eu falei que tinha exceções? Quando eu falei que todo inseto teria dois pares de asas e o segundo par de asas seria membranosa. No caso dos dípteras, o primeiro par de asas é membranoso. O segundo é o balancim. Então, o balancim é uma asa adaptada para quê? Para dar estabilidade do voo. É como se fosse aqueles sacos cheios de areia que se usam em balões, balão tripulado, né? Para poder dar um balanceamento no peso para voar. Então, é a mesma coisa. Por isso que recebeu o nome de balancim. Então, ele serve para dar estabilidade no voo. Inclusive, tem algumas brincadeiras bem idiotas. Inclusive, tem gente que posta até isso nas redes sociais, no YouTube. Talvez quem tiver curiosidade, dê uma olhada lá. De uma pessoa que pegou a mosca, que pegou o mosquito, que são insetos dessa ordem, díptera, e tirou os balancins. Removeu. O que acontece? O inseto fica assim, ó, girando, meio louco, não consegue voar. Então, ele precisa dos balancins para dar sustentação no voo. Sem isso, ele não consegue voar, não consegue ter estabilidade de voo, certo? Então, os dípteras, apesar de receber o nome díptera em função de só ter duas asas, eles possuem quatro, assim como os outros insetos. É claro que essa classificação ficou, eu não sei se um dia vai mudar a classificação, né? Vai mudar de díptera para outro nome, né? Tem várias reclassificações aí na história da entomologia, talvez seja o caso dos dípteras assumir essa mudança. Então aquilo ali é um mosquito, essa é a mosca. Então a mosca também tem só um par de asas membranosas, visível, mas olha lá, destacado na figura aí os balancins, que são estruturas muito importantes para que ela consiga voar. E aí o pernilongo, né, os mosquitos de maneira geral, olha lá, um par de asas membranosa, bem grandona, e nesse caso o balancinho é bem evidente, você consegue ver essas duas estruturazinhas, uma de cada lado, né, lembrando que tem simetria bilateral, que ele precisa para voar. Se eu tirar os balancins, ele não consegue voar de maneira efetiva. Então ele vai ficar meio perdido e tem umas brincadeirinhas bem idiota que mostra. Ele fica meio girando assim, não consegue sair do lugar, então não é legal. Tá? Quarto tipo de asinha. Essa é um parente do élitro. Lembra que élitro é estojo? Lembra, né? Então, os percevejos, os hemípteras, a barata d'água, o percevejo, eles possuem uma característica, que é o quê? O primeiro par de asas possui um pouco de quitina durante uma porção dessa asa. Então ela é metade élitro, metade membranosa. Primeiro par de asas, o segundo é membranosa. Como é metade, não sei se vocês se lembram quando eu falei da hemimetabolia. Então, metade. Então, como é metade élitro, metade membranosa, quem deu o nome foi muito feliz e colocou de hemi-élitro, metade élitro. Então, o élitro é o estojo. Então, aquele estojo que tem lá os besouros, os percevejos, que são hemípteras, também possuem. Inclusive, o nome hemíptera significa isso, meia asa. Então, hemi, meio, ptera, asa. Então, a metade da asa é membranosa, metade é élitro. Nesse caso, essa asa ainda consegue voar. Então, ela tem uma função de proteção, porém ela ainda consegue voar. E qual a diferença? Se você tem dúvida de dividir élitro de hemiélitro, o élitro ele se divide no meio, certinho. O hemiélitro sempre vai ficar esse triângulo. Não sei se você consegue visualizar aí que está destacado de vermelho, chamado escutelo, ou escudete, que é um triângulo que fica. Então, quando as asas se abrem, o triângulo fica. E esse triângulo é, inclusive, visível quando as asas estão fechadas.
E é uma característica que é muito fácil de você bater o olho e separar o que é besouro do que é percevejo. Então, fica de olho aí, o escudete, o escutelo, tá vendo? Então, aqui a gente tem outros hemípteras que possuem a mesma característica. Asa, hemiélitro e esse triângulo, que fica bastante evidente aí, que você consegue visualizar até com a asa fechada, igual esse percevejo verde, que está aqui embaixo, você consegue visualizar que ele tem um triângulo. Esse triângulo, característica muito clara dos hemípteras, então você consegue visualizar isso com muita facilidade. Outro tipo de asa é a tegna, que é a asa padrão dos mantódias, né, dos louva-a-Deus, né, e de alguns ortópteras, que é o que? É uma asa bem parecida com a membranosa, porém mais rígida, mais dura, com um aspecto de couro, certo? E geralmente está associada à folha, está associada a uma camuflagem, então é muito comum as pessoas associarem a isso. Ela se parece muito com uma folha, então por isso que, por exemplo, as esperanças, que você olha e vê, parece uma folha, então aquela asa é tegmina, é uma asa membranosa, porém coriácea, certo? Tem função de voo também. Então, olha lá. Primeiro par de asas dos ortópteras e dos mantódias é tegna. O segundo par de asas, membranosa. Essa foto mostra muito bem. Então, a gente tem um gafanhoto com o primeiro par de asas. Tá vendo? É mais duro, mais rígido do que o segundo. O segundo par de asas é membranoso. O primeiro é a tegmina. E o último tipo de asa é uma asa que não é tão boa. Então é uma asa que não é tão legal, não dá muita estabilidade, não dá para voar muito, que é a asa chamada de franjada. Acho que você consegue visualizar o porquê que é chamada de franjada. Então ela parece que era uma asa que alguém pegou e rasgou a asa toda e ficou só os fiozinhos da asa. Então é uma asa que não dá estabilidade de voo, não possibilita que o inseto voe a longas distâncias. Então geralmente ele sai de um ponto para o outro muito próximo. Né? Graças a Deus, que os trips, que é essa figura, esse inseto representado aí, é uma praga, então é uma praga agrícola, né? De frutíferas principalmente, então seria muito ruim se ele voasse a longas distâncias, né? Então nesse caso, ela parece uns pelinhos, é uma asa padrão dos Tisanópteras, que são esses trips. Olha aí uma foto melhor, você consegue ver, os dois pares de asas do trip é a asa franjada, então você consegue visualizar por quê, né? Essas cerdas, esses pelinhos. Tranquilo? Dúvida? Agora eu não vou fazer jogo das 7 asas, nem jogo das 7 pernas, certo? Né? Pra gente não... Mas no AVA tem uma atividade para vocês que deve ser respondida, e aí sim tem lá asinhas e perninhas para você identificar e falar para mim o que é o que. Desafio, hein? Acertar tudo. Não tem desculpa, você pode voltar o vídeo quantas vezes você quiser, você pode ver o slide lá postado no AVA. Então não tem desculpa. Tranquilo? Conto com vocês sempre. Tá? Muito obrigado para a galera que está assistindo. Compartilha com o colega. Tem colega que ainda não está tendo acesso, não consegue. Então vamos ajudar esses colegas também a ter acesso aos vídeos. Muito obrigado. Fiquem bem. Tá, boa noite, porque o slide já estava preparado para a aula, né? À noite, mas você pode assistir qualquer hora. Então bom dia, boa tarde, boa noite. Fica bem e tamo junto. Beijo para vocês.